Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria ter vocês aqui para mais uma história de fé e inspiração. Hoje, vamos viajar no tempo até a pequena cidade de Belém de Judá, um lugar que, embora pequeno, foi palco de grandes acontecimentos divinos. Vamos conhecer a história de Jessé, um homem simples, mas cujo legado ecoa até hoje. Então, prepare seu coração, pois a história que vamos contar revela como Deus age de maneiras misteriosas e maravilhosas. Nos tempos antigos, em Belém, vivia um homem chamado Jessé. Ele era um homem do campo, trabalhador e temente a Deus, descendente de uma linhagem notável. Seus bisavós eram Boaz e Rute, figuras que já conhecemos por sua fé inabalável e obediência ao Senhor. Jessé seguia essa tradição de retidão, cuidando de suas terras e de seus rebanhos com um zelo que lhe rendia o respeito de toda a comunidade. Ele era a personificação da vida simples e honesta, um pilar em sua família e em sua cidade. Jessé foi abençoado com uma grande família. Ele teve 8 filhos. Desde cedo, ele ensinou a todos eles os valores da fé em Deus e a importância do trabalho duro. Seus filhos mais velhos cresceram e se tornaram homens fortes, com porte de guerreiros, prontos para defender sua nação. Eles eram o orgulho da família, homens que, aos olhos de qualquer um, pareciam destinados a grandes feitos. Mas, entre todos eles, havia o mais novo, um jovem chamado Davi. Davi era diferente de seus irmãos. Enquanto os mais velhos treinavam para a batalha, Davi passava seus dias nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não tinha a aparência imponente dos irmãos, mas possuía algo muito mais valioso: um coração puro e uma profunda conexão com Deus. Nos pastos solitários de Belém, Davi não apenas protegia o rebanho de predadores, mas também compunha e cantava hinos ao Senhor, expressando sua adoração com sua harpa. Era um menino de semblante bonito, ruivo, com olhos que brilhavam com vida e inocência. Sua força não estava nos músculos, mas na sua fé e na sua confiança em Deus. Enquanto a vida seguia seu curso normal em Belém, um grande drama se desenrolava no reino de Israel. O rei Saul havia desobedecido a Deus e o Senhor o havia rejeitado. Era tempo de escolher um novo líder para a nação, um rei que guiasse o povo segundo a vontade divina. E para essa missão sagrada, Deus chamou o profeta Samuel, um homem já idoso, mas cuja voz ainda era o canal direto da palavra do Senhor. Deus deu a Samuel uma ordem clara e surpreendente: enche o teu vaso de azeite e vai. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Imagine a surpresa de Samuel. Ele não iria a um palácio ou a uma família nobre e influente, mas à casa de um homem comum, em uma cidade pequena. Havia também um perigo real. Se o rei Saul descobrisse que Samuel estava ungindo um novo rei, sua vida estaria em risco. Mas Samuel, como sempre, obedeceu. Ele preparou um sacrifício como pretexto e partiu para Belém. A chegada de um profeta tão importante como Samuel em uma cidade pequena como Belém causou um grande alvoroço. Os anciãos da cidade o receberam com temor, perguntando se sua vinda trazia paz. Samuel os tranquilizou e convidou Jessé e seus filhos para o sacrifício. O momento da escolha estava próximo. Jessé, honrado e um pouco confuso com a atenção repentina, reuniu seus filhos e se apresentou diante do profeta. Quando Eliabe, o filho mais velho de Jessé, se apresentou, Samuel ficou impressionado. Eliabe era alto, forte, com a aparência exata de um rei. O profeta pensou consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele estava prestes a tomar sua decisão baseado naquilo que seus olhos viam. Mas naquele exato momento, Deus interveio e falou diretamente ao coração de Samuel, ensinando-lhe uma das lições mais profundas de toda a Bíblia. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Esta é uma verdade que muda tudo, não é mesmo? Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pelo status, pelas roupas que vestem? Deus estava mostrando a Samuel, e a todos nós, que o que realmente importa é o que está por dentro. O caráter, a fé, a pureza do coração. Aquele que parecia perfeito para ser rei aos olhos humanos foi o primeiro a ser rejeitado por Deus. Jessé então chamou seu segundo filho, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel. Novamente a resposta foi: nem a este escolheu o Senhor. O mesmo aconteceu com o terceiro, Samá. Um por um, os 7 filhos mais velhos de Jessé, todos homens fortes e impressionantes, passaram diante do profeta. E para cada um deles, a resposta divina foi a mesma: não era ele o escolhido. A tensão no ambiente devia ser palpável. Jessé, orgulhoso de seus filhos, provavelmente ficou cada vez mais perplexo. Samuel, por sua vez, confiava na palavra de Deus, mas se via em um impasse. O Senhor havia dito que o rei estava entre os filhos de Jessé, mas todos os que estavam ali haviam sido rejeitados. Foi então que Samuel se virou para Jessé e fez a pergunta que mudaria o destino de Israel: acabaram-se os teus filhos? Ele precisava saber se havia mais alguém, por mais improvável que fosse. Jessé, quase como se não considerasse essa uma possibilidade relevante, respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Veja só, o filho mais novo, Davi, nem mesmo havia sido chamado para o sacrifício. Ele era tão jovem e talvez considerado tão insignificante para um evento daquela importância, que foi deixado no campo para cuidar do rebanho, a tarefa mais humilde da família. A resposta do profeta Samuel foi imediata e firme: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. A ordem era clara. A cerimônia, a refeição, tudo esperaria pelo menino pastor. Então, um mensageiro foi enviado às pressas para buscar Davi. Imagine a cena. O jovem, talvez sujo do trabalho, com o cheiro dos campos, sendo chamado urgentemente para se apresentar diante do grande profeta de Israel. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas obedeceu. Quando Davi entrou, a Bíblia o descreve como um jovem ruivo, de belo semblante e de boa presença. Mas não foi sua aparência que selou seu destino. Assim que ele entrou, Deus falou ao coração de Samuel com uma clareza inconfundível: levanta-te e unge-o, porque é este. Não havia mais dúvida. O futuro rei de Israel não era um guerreiro imponente, mas um jovem pastor com um coração totalmente devotado a Deus. Diante de seu pai e de seus irmãos, que devem ter assistido à cena em completo estado de choque, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Ele não era mais apenas um menino pastor. Ele era o ungido de Deus, separado para uma missão divina. A unção não era apenas um símbolo, mas uma capacitação espiritual para a jornada que ele teria pela frente. E quanto a Jessé? Ele testemunhou tudo aquilo: a rejeição de seus filhos mais fortes e a escolha surpreendente do seu caçula. Mesmo sem compreender a totalidade do plano de Deus, ele sentiu em seu coração uma mistura de alegria, temor e orgulho. Ele viu, com seus próprios olhos, que Deus havia escolhido seu filho mais novo, aquele que ele talvez menos esperasse, para uma missão grandiosa. A partir daquele dia, Jessé, o simples homem de Belém, passou a ser conhecido na história não apenas como um homem justo, mas como o pai do grande rei Davi. E a história não termina aí. A linhagem de Jessé e Davi se tornou a linhagem real da qual, séculos mais tarde, nasceria Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. O nome Jessé é imortalizado na profecia de Isaías, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Aquele homem simples de Belém se tornou uma peça fundamental no grande plano de salvação de Deus para a humanidade. A história de Jessé e da unção de Davi nos deixa uma moral poderosa e atemporal. Deus não escolhe com base na aparência, na força ou no status social.
Ele vê o que ninguém mais pode ver: o coração. Em uma casa simples, em uma cidade pequena, entre pessoas comuns, Deus encontra seus escolhidos e realiza seus maiores propósitos. Talvez você se sinta pequeno, esquecido ou insignificante, como Davi estava lá no campo. Mas lembre-se, Deus conhece o seu coração. Ele tem um plano para a sua vida, e quando ele decide agir, nada pode impedi-lo. Confie que o seu valor não está no que os outros veem, mas no que Deus sabe que você é. Muito obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada incrível pela história de Jessé. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu curtir. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.